Seja bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu vou fazer um agradecimento especial para quem torna esse conteúdo possível, que é a AgroTravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. Meu convidado de hoje ele é empreendedor com muita experiência no setor financeiro e no agro. Em 2010, ele fundou o Grupo Mercantil de Crédito e, desde então, atua na gestão da empresa. E, além disso, ele também atua em alguns outros setores, e a gente vai falar um pouco disso aqui também. Ele tem uma formação acadêmica bem diversificada, estudou nos Estados Unidos, fez graduação na FAAP, em administração, e uma pós em International Economics, em Londres. E hoje ele atua em 3 diferentes empresas do setor do agro, voltada para a criação de gado, cultivo de soja, milho, produção agrícola e arrendamento. Eu vou conversar com Marco Barbosa. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com você hoje. Maravilha. Ô, Marco, como eu falei, você tem várias iniciativas aí. Você atua como crédito, com a parte de crédito, como produtor, arrendamento, até aviação. Você está envolvido também. Então, eu queria que você desse um panorama geral aí para a gente, contasse um pouco da sua trajetória e desses principais empreendimentos que você atua hoje. Joia. O agro vem de família. Minha família já há muitas gerações, eu sou a quarta, trabalha com agronegócio. Muito voltado à pecuária no passado, com meu bisavô. E meu avô já começou a estudar um pouco plantio de soja, sem muita vontade. É conservador, gosta do boi no pasto, que é seguro, tem liquidez. Então, essa raiz do agro vem desde sempre. Eu fui criado na fazenda, tanto pelo lado do meu pai, como pelo lado da minha mãe. Então, está no sangue. E nós, de um tempo para cá, já tem uns 10 anos, começamos a investir bastante em agricultura, transformando as fazendas da família, que eram voltadas mais para a pecuária, e fazendo investimentos próprios, meus e em sociedade com meu primo Rafael, no estado do Mato Grosso, para a produção de grãos. Então, queria dizer que o agro vem desse lado familiar. E minha formação profissional é em administração. Então, eu vim para São Paulo há 22 anos, cursar administração na FAAP. De lá, trabalhei na Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, na época, na mesa do boi. E depois na Votorantim Metais por um tempo, planejamento estratégico do níquel. É uma experiência diferente, um pouco fora do que eu faço hoje, mas super interessante. Uma empresa que eu respeito muito, é um exemplo para mim. E depois disso, passei alguns anos no Banco JBS, que hoje é o banco original. E logo no começo do banco, em 2008, tinham 30 pessoas. Então foi muito legal ver isso nascer. É um banco que nasceu agro, né? Nasceu voltado para o agro total, de propriedade de um grupo do agro. E depois de algum tempo no banco, eu decidi montar a gente chama de financeira, mas é um FDIC e uma securitizadora. O Grupo Mercantil de Crédito nasceu depois dessa experiência no Banco JBS, puramente financeiro à época, e isso foi uma sociedade com meu primo, Rafael Maia, que é advogado, que trouxe um conhecimento super interessante, meu lado mais financeiro, dele mais jurídico, para estruturar a operação. E, naturalmente, com o tempo, esse grupo mercantil de crédito foi tomando o lado do agro. As operações foram sendo feitas mais voltadas para o agronegócio. Hoje, 70% da nossa carteira é no agronegócio. São operações de crédito, adiantamento de recebíveis, e securitização, CPR. E eu brinco que tanto eu como meu primo, nós viemos do interior para trabalhar na Paulista e ficar de camisa e sapato. Primeiro dinheiro que nós ganhamos com a GMC, nós voltamos para o Mato Grosso, botina no pé e pé no barro. E compramos fazendas em Nova Mutum e arrendamos uma em Primavera do Leste. E essa compra e esse arrendamento foi o que nos fez começar a olhar para a agricultura. E isso virou uma paixão.
A agricultura, dentro da atividade rural, para mim, é uma ferramenta magnífica para transformação do ativo, para destravar valor, em consórcio com pecuária, é magnífico. Então, esse trabalho nosso do Mato Grosso contaminou de uma boa forma a família e as nossas outras propriedades. Daí se deu um pouco da transformação dos últimos 7, 8 anos das fazendas do Tocantins, no caso do Rafa da Rondônia. Hoje nós estamos no Tocantins, Minas, Mato Grosso, e com fazendas próprias, produzindo, com um grupo, eu Rafael e alguns sócios, família no Tocantins e Minas Gerais, e nós temos um outro grupo que nós temos crescido bastante, que é a Agropecuária Terra Vermelha, que é 100% operacional. Então, trabalhamos com arrendamento de áreas muito produtivas. Um exemplo atual é uma fazenda que nós estamos entrando na segunda safra, em uma região próxima ao Vale do Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade. A fazenda chama Guaporeí. Nós estamos plantando agora, terminando o plantio, acho que entre hoje e amanhã, da nossa segunda safra lá, uma região apaixonante pela fertilidade natural do solo, pela beleza do lugar, e nós estamos investindo bastante nessa região. É uma região ainda que já tem bastante soja, mas comparado com outras regiões como Nova Mutum ou o Soy Belt nosso ali, à beira da 163, ainda tem muito para desenvolver. Um outro arrendamento era em Primavera do Leste, e nós construímos, e na minha opinião foi um exemplo muito legal de agregar valor no arrendamento, e há poucos meses atrás nós vendemos para Brasil Agro, que era a Companhia Agrícola Novo Horizonte. Então, só para te contar um pouquinho do background do meu passado e família do agro, a formação, o crédito e como as duas coisas se juntaram nos últimos 7 anos. Muito bom. E, putz, você já comentou aí, isso já me chamou a atenção de cara, que vocês são você é a quarta geração, né? E aqui no Brasil está começando esse movimento ainda das novas gerações aí, e é uma preocupação no mundo inteiro, né? A gente vai para os Estados Unidos, eles também estão sempre muito preocupados em passar para as próximas gerações e tudo mais. E você veio logo para a cidade, né? Quando você veio para a cidade, a intenção já era estudar e entrar no mercado, mas pensando já em voltar para o campo, ou foi algo que foi decidido meio que depois que você estava aqui, deu essa vontade de voltar para atividades ali do campo? Foi zero pensado. Eu vim para São Paulo, me formar em administração, e até pelo currículo, antes de formar, eu tinha estudado fora um tempo, depois passei um período em Londres, e quando eu vim para São Paulo, meu objetivo era traçar uma carreira de executivo e construir uma empresa no futuro, não necessariamente voltada ao agro. E começamos a trabalhar com crédito, e a brincadeira que eu fiz da botina é que, na primeira possibilidade, a raiz falou mais forte, nós voltamos para o agro. Eu gosto muito do agro, e meu pai brincava, vai lá, constrói uma coisa sua, que o agro tá certo, eu cuido aqui, já tá ok. Mas eu acho que foi legal esse empurrão dele em tentar uma coisa diferente, que batia com a minha vontade, que me fez trazer, sem planejamento e intenção, alguma experiência de outros setores, de outras empresas, para o agro de uma forma natural. Então, eu trabalhei para construir o meu negócio e, naturalmente, foi um processo de sucessão muito fácil. Meu pai é uma pessoa muito fácil de lidar e fácil para delegar. Então, naturalmente, eu fui assumindo um pouco a posição de responsável, executivo-chefe das empresas da família, enquanto continuo com os meus negócios. Então, não foi planejado, mas acho que tem dado muito certo. Boa, legal. E, ô Marco, falando aí de arrendamento agrícola, é uma prática que vem ganhando força. E quais são os principais benefícios que você destaca e os desafios
nessa estratégia aí para os produtores? Arrendamento agrícola, eu tenho... Acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é bastante cautela. Eu acho que é muito interessante para o investidor, então, olhando um pouco Faria Lima, você olhar para ativos do agro, terra, que, ainda mais agora, nesse momento maluco de economia no Brasil e no mundo, terra é um ativo muito seguro para se alocar recurso, e o arrendamento é uma forma de você ter retorno sobre aquele ativo que por si só já tende a valorizar bastante. O histórico para trás de valorização de terra é muito positivo. Aí o cuidado do lado do investidor é natural, ele vai buscar um melhor retorno sobre o ativo. E, estranhamente, isso a gente vê mais no estado de São Paulo hoje. Para mim, de uns 4 anos para cá eu tenho observado isso, é um pouco contra-natural, mas é o que acontece. Hoje, talvez, o estado de São Paulo tem os melhores percentuais de retorno sobre ativo para arrendatário, para quem não opera. 4%, 4,5% sobre o valor investido. Então, do lado do investidor, eu acho que é muito interessante. Tem até um movimento, eu tenho visto compradores de terra do agro, não investidores de outros negócios, que são arrendatários. Antigamente, arrendamento era o começo de um declínio. Hoje eu tenho visto que não, que tem muitos investidores que, pelo fluxo certo, têm conseguido aumentar a área com arrendamento. Do lado do arrendante, quem opera a fazenda, eu estou nos dois lados. Então, como família, eu arrendo e opero. E como pessoa física, em sociedade com meu primo, nós arrendamos. Então, nossa operação é full operação. Parte terra própria e grande parte arrendado. Então, para quem está olhando para o arrendamento como uma possibilidade de alavancar, de produzir, às vezes não quer empatar um recurso muito alto na compra de uma terra, ou não pode, e tem um know-how e sabe produzir, eu acho que é um ótimo negócio, só que a primeira palavra que eu gostaria de falar é cautela. Bastante cautela na escolha da propriedade. Então, eu comentei sobre a fertilidade natural da região ali do Vale do Guaporé, dessa fazenda específica, e isso traz um hedging natural para a operação. Então, uma região que produz, que chove, terra boa. Por outro lado, a nossa outra operação em Primavera do Leste tinha uma altitude muito boa, que é o que nos fez escolher lá. Tinha um potencial de irrigar muito alto. Então, era uma fazenda, uma propriedade de 5.000 hectares, com potencial de 3.000 hectares irrigados. É difícil achar isso hoje, uma fazenda só. Então, cautela na escolha da propriedade, tem bastante oferta, não precisa escolher rápido, toma o tempo, dá um tiro certo. E outro detalhe que eu vejo bastante erro, e isso traz alguns sustos aí no decorrer de um projeto de arrendamento, é calcular com muito cuidado, no detalhe, o investimento inicial. Quanto você precisa para iniciar o jogo? Geralmente, isso não é feito com tanto cuidado, principalmente para os grupos que estão entrando nisso agora. E o agro demanda muito capital. E nem sempre, nem todos, nem sempre, você tem disponibilidade de recurso com custo interessante. RO é limitado, está cada vez mais limitado, recurso obrigatório. Então, hoje, no patamar de juros, mesmo a CDI é um dinheiro caro, dependendo da operação, não fecha a conta. Então, tem que botar a mão no bolso, ver quanto que pode investir, quanto que o projeto demanda, talvez diminuir o tamanho do projeto, fazer as coisas com o pé no chão. Então, tomados esses cuidados, outra coisa interessante é consultoria. Então, eu sou formado em administração, tenho o agro como no sangue, só que eu não sou agrônomo, eu não sou zootecnista, eu reconheço as minhas limitações e trabalho junto com pessoas, com profissionais do ramo. Então, no caso das fazendas onde nós trabalhamos com agricultura, trabalho com uma consultoria, chama CEPESB, com Vonei Brito,
já há 7 anos e confio e sigo as instruções de um profissional que está ali com esse mandato. Eu acho até a falta de experiência e não ser agrônomo traz alguma qualidade, porque tá livre, né? Eu não tenho vício. E na pecuária igual. Na pecuária também trabalhamos com consultores para nos indicar a melhor forma de tratar cada assunto. Então, o arrendamento é uma forma magnífica de você produzir, estar no agro, trabalhar, agregar valor com o próprio arrendamento, sem ter ou sem dispor do capital da compra da terra. Com isso, ele traz uma alavancagem muito alta, muitos riscos e demanda essas cautelas. E do lado do investidor, muito interessante, porque eu não sei qual outro ativo seria mais interessante hoje nesse mundo doido que terra arrendada para um grupo forte. Então, aí você tem algumas possibilidades legais também. Legal. Terra Santa hoje listada em bolsa, arrendada pela SLC, um exemplo legal para o investidor. Vários fiagros. Tem muita. O mercado melhorou para entregar essas possibilidades de investimento para todo ticket de investidor, para todo tamanho de investidor. Você não precisa ter dinheiro de comprar uma fazenda para entrar nesse negócio hoje. Dá para entrar com um ticket menor e, às vezes, está muito bem posicionado. Terra boa, com grupos bons arrendantes, ou até na ponta produtora. Então, existem instrumentos também que você pode entrar com um share de quem produz, ou compra e venda. O próprio exemplo da Brasil Agro, uma empresa que eu respeito muito, gosto muito, tive a oportunidade de conhecer de perto com essa compra e venda. Já conhecia por conhecer parte dos executivos e por amizade, mas depois da compra e venda recente, nós vendemos uma empresa para Brasil Agro, eu conheci o dia a dia. E respeito muito, e importante mencionar aqui que é uma oportunidade legal para quem quer entrar para investir no agro. Uma empresa que compra e vende terra, compra, transforma e vende, e opera muito bem. Muito bom. E, Marco, você comentou aí que em São Paulo isso tem acontecido mais, os arrendamentos. É isso mesmo? Como é que tá? Aqui tem mais do que em outras regiões do Brasil, né, Mato Grosso, etc. Como é que você vê aí, você que viaja por esses países, por essas regiões todas aí, está em contato com o pessoal? O que você vê mais? Quais regiões que está tendo mais isso e onde está crescendo mais esse tipo de operação? Não, eu não quis dizer que aqui em São Paulo tem mais arrendamento. Eu acho até que a oferta seja maior em outros estados. Eu quis dizer que no estado de São Paulo tem se encontrado oportunidades numa conta fria, retorno sobre o capital. Então, quanto de arrendamento recebe-se pelo valor investido? Qual percentual te dá isso por ano? A conta em São Paulo tem sido melhor. Isso até surpreende um pouco, porque é um estado mais consolidado, é o estado mais rico do país. Então, teoricamente, pela lógica de investimento, nós teríamos que aceitar um retorno menor sobre esse ativo. Só que não. Em São Paulo, tem bons exemplos de retorno sobre o capital investido. Então, para quem compra terra e arrenda. Agora, olhando maiores oportunidades de oferta de arrendamento, eu acho que de 2 anos para cá surgiram bastante oportunidades e muita oferta. No estado do Mato Grosso, que é um polo produtor de grãos e uma potência, é um estado que eu estou há menos tempo, há 7 anos, e me apaixonei pela dinâmica do estado, pela forma de trabalhar. Tem muita oferta de muita coisa boa, tanto para arrendamento, compra e venda. O estado do Tocantins, e por ser mais consolidado, é mais caro. O estado do Tocantins, onde nós também atuamos com a Agropecuária Bonanza, especificamente na região de Araguaína, norte de Araguaína, tem bastante oferta a custos mais interessantes. Então, em saca por hectare, para plantio de soja, tem mais oportunidades. E é uma região muito boa quando se olha logística. Então, comparado ao Mato Grosso, que é uma potência, que é o nosso maior estado produtor, o Tocantins tem uma logística melhor. Então, eu vendo soja mais caro,
estou mais próximo lá, no caso dessa região do norte do estado, estou mais próximo de calcário, de gesso. Até o adubo chega mais fácil, mais barato. A maior diferença aí, eu acho que é a venda da produção de soja, no caso de quem produz soja. E para fazer um consórcio com pecuária, uma região também muito rica em oferta de bezerro, tem muito frigorífico, chove 2.000 milímetros na média, perfeito. O Pará também tem uma logística muito interessante, mas aí a chuva começa a ser talvez um pouco muito, 3.000 milímetros, mas vai chegando mais perto do porto, soja ainda tem uma vantagem maior. Eu tenho, meu sogro produz na região de Tailândia, e os preços lá essa vantagem de logística também é muito interessante ali naquela região. Outra região que tem oferta a preços um pouco melhores, lá está até mais consolidado, está começando a igualar os preços do Mato Grosso. Eu acho que o Tocantins é um estado de se olhar com atenção, porque tem oferta a preços melhores, porque é menos consolidado nessa região de Araguaína para a agricultura, uma região que historicamente é mais voltada à pecuária. Quando você olha para Palmas, outras regiões do estado, tem bastante cana-de-açúcar, e regiões talvez mais consolidadas com a agricultura. Especificamente no norte do Tocantins, eu acho que tem bastante oportunidade de arrendamento, venda, hectare a preço interessante. Uma região que eu sou comprador. Além de estar lá, nós pretendemos crescer. Nós estamos lá desde 1970. Então, tem bastante tempo. E, bom, de fronteira agrícola aí, onde você acredita que vão estar as oportunidades hoje estão nessas regiões que você comentou, mas no futuro aí, quais vão ser as próximas? Vocês já estão de olho nisso também? Para onde vão ser os próximos crescimentos? Eu acho que ainda tem bastante coisa no Mato Piba. Tem bastante... Tem muito que acontecer ainda nessa fronteira. Acho que ainda é uma fronteira. Especificamente no Tocantins. Na parte do Mato Piba do Terró. Ali tem bastante... Outros estados talvez foram mais rápidos. A Bahia, onde se pode produzir mais. Até o Maranhão em alguns lugares, Balsas. Então acho que o Mato Piba tem bastante ainda oportunidade. E ainda é uma fronteira, na minha opinião. E outro lugar que eu escuto falar bastante, ainda não olhei a fundo, é Roraima. Daí seria uma fronteira mesmo. Mais literalmente. longe, complexo, mas eu tenho amigos que foram para lá, estão satisfeitos. Então, o Brasil é muito grande, tem muita oportunidade. Sim. E quanto a fronteiras, eu acho que o Mato Piba e Roraima me vem na cabeça, porque eu tenho escutado falar bastante sobre o estado. Bacana. A gente levou esse ano, agora em setembro, a gente levou para fazer uma viagem técnica lá na região de Illinois, no Corn Belt lá americano, o pessoal de Roraima, um grupo de produtores lá de soja, e a gente visitou as fazendas lá dos Estados Unidos. Foi durante o Farm Show? Não, foi depois da Farm Progress, foi no final de setembro. E foi bem bacana, e conversando com eles, realmente a gente vê ali, eles mesmos falam que tem muita oportunidade por lá, e é uma região muito boa para produzir também. Então, acho que também é um ponto de oportunidade aí muito forte. E, ô Marco, falando... logístico ali interessante. Então, exatamente, também essa logística lá eu tenho alguns amigos que trabalham bastante com navegação, com logística, porto. Sou sócio em operações offshore com esse pessoal. O Afonso Prata com a Zemax. A Zemax Agro é sócia da nossa operação na Terra Vermelha. Então, ele tem um olhar logístico, marítimo, navegação, de uma atividade super complexa. Petróleo, chip to chip, passar cabos de fibra ótica para as plataformas de petróleo na Bacia de Campos, Santos. Então, é um take diferente e super legal. É muito legal ter ele como sócio.
Meu sogro também, lá em Tailândia, faz exportação de boi em pé, além de produzir grão, e então está sempre olhando para esse lado logístico, para portos. E os dois falam que a oportunidade, geralmente eu olho a terra, às vezes o governo te dá uma colher de chá para entrar no estado, não estava nem olhando tanto a parte logística de escoação ainda, até porque não olhei isso a fundo. Mas eles falam que Roraima, dando certo na escoação pelo norte, muda de figura. Sim. Se apostar lá e isso andar, são coisas muito complexas, demoradas, num país que é lento, que é o nosso, infelizmente. Mas é super legal, até esse lado de potencial logístico. Logístico lá é o ruim hoje, né? Tem que chegar de barco. Exato, mas pode se transformar na grande vantagem competitiva ali, né? Exato. Boa. E, ô Marco, vamos falar um pouquinho aí sobre transformação de investimentos rurais aí, de oportunidades para os produtores e tudo mais. E você mencionou aqui de um caso de sucesso que vocês têm, que agregaram valor aí de um arrendamento, por exemplo. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. É uma novidade. Nós tínhamos, né, como ideia principal comprar, transformar e vender, então agregar valor em fazendas, transformando pasto em lavoura, e que é um pouco do que a Brasil Agro faz, né? Um pouco não, é o core business da Brasil Agro, faz muito bem desde 2006. E eu acho que é a ideia de alguns FDICs. Então, isso na transformação do ativo terra é mais fácil de enxergar. Agora, dá para construir também e agregar valor em arrendamentos. Nós entramos para produzir na região de Primavera do Leste e pensando em produção, apostando na altitude da propriedade que nós arrendamos com a Companhia Agrícola Novo Horizonte, no potencial de irrigação. Dos 3 mil hectares, a gente irrigou 700 hectares, 720. Era uma fazenda que já produzia grãos há muito tempo, há muitos anos. A região também tem muito algodão. Essa ainda não tinha plantado algodão. Então, é uma outra forma de agregar valor. Então, trabalhando o solo, irrigando a fazenda, fazendo um contrato para poder fazer esses investimentos de longo prazo, nós conseguimos agregar valor àquela propriedade e vender essa operação para Brasil Agro, que vai concluir e melhorar o que nós fizemos, né? Com o capital mais barato que eles têm, com uma equipe maior, e terminar de explorar o que a gente começou a explorar. Foi um ganha-ganha geral ali. O proprietário da fazenda tem uma terra muito melhor do que ele tinha antes de nós assumirmos, em 2019 e 2020. Isso foi no meio da pandemia. Então, a pandemia não parou o agro, não. E o proprietário tem uma terra muito melhor. Nós melhoramos a fazenda, produzimos no meio tempo e conseguimos repassar parte desse valor na venda, nos remunerar para começar uma outra atividade com essa empresa no Vale do Guaporé. E a Brasil Agro agora vai concluir com uma estrutura maior, melhor e mais barata que a nossa, o projeto que nós iniciamos. Então, acho que foram 3 ganhadores ali, e uma fazenda que é um modelo, tem esse potencial de irrigação magnífico, que está numa altitude muito boa e pode ser amanhã uma produtora de algodão, uma grande produtora de algodão. O algodão da região ali é tido como muito bom. Um vizinho produz, é fornecedor específico da Ralph Lauren. Algodão, eu não tenho conhecimento a fundo. É uma cultura que eu estudo, gosto e quero um dia explorar. Mas, pelo pouco que eu já conheci, a região ali é muito boa na produção do algodão, na qualidade, no potencial de produção em arroba por hectare. Então, acho que foi um exemplo legal de agregar valor no arrendamento. Até 5 anos atrás eu não sabia que arrendamento se vendia. E tem sim um mercado de arrendamento. Então, para quem quer buscar um arrendamento, pode tratar direto com o proprietário e às vezes com o próprio arrendatário da fazenda, que por qualquer motivo está mudando de região,
e pode vender aquele ativo que é um arrendamento, não é a terra em si. Legal, mais uma oportunidade aí de. Eu também não tinha escutado falar disso, não. Não sabia que era possível. E vocês viram, você já viu outros casos de sucesso como esse aí que você comentou, de transformação e valorização ali do arrendamento para depois fazer isso? Até outra pergunta, né? Primeiro, se você viu outros casos como esse e quando vocês fizeram o arrendamento, vocês já estavam pensando nessa estratégia de valorizar para depois repassar, né? Não, nós fizemos apostando em concluir o projeto de irrigação, olhando esse potencial desses 3.000 hectares e o algodão, e demandou muito investimento. Então, parte daquilo que eu falei de calcular bem antes de começar é um pouco do que eu senti na pele. Então, dimensionar o tamanho do investimento antes de fazer. Então, tem um pouco disso. Nós entramos ali para concluir o projeto e aumentar. A região é muito mais difícil de crescer, porque já tem grandes produtores em volta, tem algumas fazendas ainda que têm oportunidade de crescer. E no meio do caminho, nós concluímos um projeto de compra, transforma e vende em Nova Mutum, que é a Agropecuária Ouro Verde, com a Fazenda Ouro Verde. Nós compramos em 2017 e transformamos em uma fazenda de soja. E ela está hoje à venda, foi colocada à venda em julho desse ano. E nosso objetivo, nós trabalhávamos com 2 grupos, um proprietário de terra, eu e o Rafa, e mais um sócio da Agropecuária Ouro Verde, compra, transforma e vende. Outro grupo, que nós pretendíamos crescer bastante, pretendemos em operação, que é a Companhia Agrícola Novo Ouro Verde. A mudança de objetivo foi a venda do ativo para investir mais na operação, e aí dentro desse escopo surgiu uma oportunidade de arrendamento na região do Vale do Guaporé, e é uma região que daí tem mais oportunidade de crescer, e é soja e milho por hora. A gente ainda não está olhando irrigação por lá, e a oportunidade se deu porque a fazenda onde nós iniciamos a operação é de propriedade da família do meu primo. Então a gente constrói uma base ali um pouco mais fácil, e capitalizados com já a venda da Ouro Verde e com a venda para Brasil Agro, eu acho que ali naquela região a gente vai conseguir crescer em área mais rápido, tem mais oferta. É uma região voltada mais para a pecuária, com um solo muito rico, com a fertilidade natural magnífica, e você larga produzindo bastante, e por ser muito voltado para a pecuária, eu acho que agora com a nossa entrada e alguns outros grupos da região que são muito bons, os pecuaristas vão começar a olhar para a lavoura como uma oportunidade de consorciar sem ter que operar a lavoura. Então, às vezes dá para fazer um negócio interessante ali naquela região. Legal. E vocês atuam também, quando você fala de transformação das fazendas, até que teve da sua família também, e essas que vocês atuam, transformação da pecuária para a lavoura, né? Vocês fizeram e têm feito 100% de transição, ou vocês estão operando com lavoura-pecuária juntos ali? Depende muito da região. No Tocantins, por exemplo, na Fazenda Sertaneja, que tem hoje confinamento, fábrica de ração, a gente produz a boia, produz a ração dos bois. Ali eu faço safrinha de milho para poder ter o milho. Tem uma vantagem logística em produzir a safrinha de milho, e em parte faço safrinha de boi. Na Bonanza, que é uma outra fazenda também no Tocantins, eu pego a produção da ração para o que eu precisar do boi, que vem da Sertaneja, e ali eu só faço safrinha de boi. Então, eu acho que o milho é uma cultura que demanda mais cautela do que o soja. É uma cultura que também precisa de um solo mais consolidado e mais melindroso. Ali no Tocantins, nós temos potencial de produzir soja, milho e boi. Nós já fizemos lá até as 3.
no mesmo ano, o que deixa uma janela para o boi muito curto. Mas eu tenho, por ter a pecuária como ainda a principal atividade lá no Tocantins, principal não, tá meio a meio. Eu foco na safrinha de boi. Em ganho por hectare, ainda mais agora com a arroba a 320 lá, aqui em São Paulo, acho mais do que isso. O ganho por hectare na safrinha de boi bem feita tá batendo no milho nos últimos 2 anos. Eu fazia full safrinha de milho, parei com milho há 2 anos, faço só o do consumo e voltei, virei a chave para o boi. Então, acho que a agricultura pecuária te dá essa possibilidade. Então, eu estou produzindo soja, milho, boi. Agora, tem uma outra cultura que eu posso estudar, produzir aqui, que está mais interessante. Fica tudo mais fácil. Eu vi, durante muito tempo, uma atividade só de pecuária ali, desde o meu avô, que sempre foi muito boa, uma região que produz bastante, mas era um pouco mais engessado. Com a agricultura, te traz mais a equipe melhor, então investimento em pessoas, melhora a região, te traz mais maquinário, mais tecnologia, e fica tudo mais fácil. Então, a produção de soja, milho, boi, ou fazer uma outra safrinha é um processo de decisão que a gente tem todo ano. Eu tenho focado muito em safrinha de boi, em especial agora, com essa arroba que começou a melhorar. Sim, legal. E, bom, para os produtores aqui que estão escutando a gente ou que querem adotar essas soluções estratégicas que a gente está falando, a gente falou de arrendamento, de arrendamento e transformação do ativo para repasse também. Por onde eles podem começar aí? Você tem alguns conselhos práticos aí para esse pessoal? É difícil dar conselho que eu ainda estou ainda em alguns lugares começando. 10 anos é uma história curta, mas nós fizemos bastante coisa. Então, ao mesmo tempo, no crédito, no agro, com sucessão, família. Eu brinco que a gente fez os fiagros antes de existir fiagro do jeito caipira. Chão de fábrica, montava uma empresa, decolava o Boeing, que se faltava combustível, captava com sócio. No caso de família, é um negócio mais estável e que a gente trabalhou mais na sucessão e transformação. Então, apesar do tempo não ser tão grande, voltado para o agro, eu poderia falar um pouquinho das dificuldades que eu tive e como conselho, talvez como evitar isso, que volta naquilo que a gente conversou. Larga da escolha de um bom ativo. Escolher bem uma região, olhar fertilidade, o potencial de produção, olha os players que estão ali naquela região, dimensionar com muita cautela o capital necessário para começar o negócio. O agro surpreende, a agricultura em especial, com a necessidade de capital de giro. É mais do que a gente imagina, às vezes, olhando de fora. E acho que tomadas essas cautelas, trabalhar bastante, com o pé no chão e a cabeça no lugar, que dá tudo certo, que o agro é forte e eu vejo muito sucesso pela frente para aqueles que estão envolvidos no agro. E tenho visto isso há muitos anos, as nossas 4 gerações, graças a Deus, e é uma atividade que produz, é uma atividade que traz um prazer imenso de produzir alimento, estar no meio ambiente. O maior preservador quem está no dia a dia no campo, né? Que depende do campo. Então, acho que é isso aí. As dicas é bastante cautela, mas seguir adiante. Um pé no chão e a cabeça no lugar. Legal, boa. E Marco, você está aí, você está também nesses empreendimentos, você já nasceu na fazenda, nasceu no campo, mas depois foi para Faria Lima e eu acho que isso te traz
um diferencial também, né, em relação à visão, a tudo, né? Porque aí eu queria te fazer uma pergunta disso. Você tem muito relacionamento, lida com o pessoal também da Faria Lima, e como é que está a visão da Faria Lima em relação ao agro? Assim, claro que o envolvimento existe e tudo mais, mas você acha que às vezes falta um pouco de conhecimento prático ali de como as coisas funcionam, que o pessoal fica mais na teoria ali e nos bastidores, né? E às vezes não conhece muito bem a operação e tudo mais. Como é que você vê essa relação hoje? Essa diferença de conhecimento existe muito, está bem consolidado na Faria Lima o conhecimento prático também? Não, eu acho que são poucas pessoas, poucos grupos que fazem essa transição legal. Isso tem aumentado bastante, mas falar a língua do campo na Faria Lima ainda é raro, na minha opinião. Uhum. Mas com os novos instrumentos, Fiagro em específico, para atrair mais investimentos, eu tenho visto um aumento nessa interlocução campo-Faria Lima. Isso tem aumentado bastante. E acho também que a Faria Lima, por falta de conhecimento, pode talvez precificar errado ativo. Tem algumas deficiências que são oportunidades ainda. Você olha as principais empresas listadas hoje, estão muito descontadas na análise de qualquer pessoa do agro. Se você pegar o valor da empresa, NAV, e dividir pelos hectares que ela tem, tira a dívida, fazer uma conta simples, quanto que é a terra, quanto vale, estão todas muito descontadas. E apesar de eu ter essa experiência financeira e um pé na Faria Lima, no caso do agro em si, a raiz é do campo. Então eu não consigo entender, eu acho que tem uma desconexão aí, e acho que isso aí um dia muda, e acho que é uma oportunidade legal. Talvez isso é também falta de interlocução, falta de entender o valor do campo. Olha, muito relação com preço de commodity, então soja cai, derrete preço dessas que estão listadas, e não necessariamente é assim, porque ela tem um valor muito alto nos ativos que ela carrega. Então, se você comprar participação numa empresa abaixo do que ela vale em terra, e uma empresa como a SLC, como o Brasil Agro, como a Terra Santa, arrendada para a SLC, risco baixo, governança de uma empresa listada, equipes das três magníficas, você trabalhar descontado do que valem os ativos, não faz sentido nenhum. Então, isso eu acho que é um pouco de falta dessa interlocução, de saber precificar, entender o campo. E quem estão aproveitando? Quem estão aproveitando essas oportunidades daí? São grupos nacionais ou o pessoal de fora está vindo e aproveitando esse descompasso aí? Eu acho que tem bastante grupo nacional. Você vê famílias grandes, em vez de comprar terra, comprar participação em empresas listadas. Tem alguns exemplos recentes desse sentido. Eu acho que ainda está sendo muito pouco aproveitado, para falar a verdade. Eu acho que tem muita oportunidade aí. É uma opinião minha, mas meus amigos que são full Faria Lima divergem completamente dessa minha opinião. E isso eu falo já tem uns 3 anos, e eles vêm me mostrando, ano após ano, que eu estou errado. Mas às vezes eu estou certo em 10 anos, não é em 3, mas vai ficar essa discussão aí. E de grupo estrangeiro, acho que tem um grupo argentino, que é o controlador hoje da Brasil Agro, por exemplo, nossos vizinhos aqui, e estão no Brasil desde 2006, e eu acho que aproveitam do potencial do agro e investem apesar disso. Então eles estão crescendo, apesar da valorização estar aquém do que deveria ser. Então, eu acho que nesse exemplo o grupo estrangeiro está apostando talvez mais que os brasileiros, né, nessa tese. Entendi. Acho que é isso aí. Boa. E, bom, Marco, a gente está chegando aqui na parte final do nosso podcast. E aí eu queria, antes da gente encerrar,
Queria que você falasse aí se existe algum projeto que você está trabalhando ou se você tem uma mensagem final aí que você gostaria de deixar para o pessoal que nos acompanha aqui no podcast. Joia. De projetos, eu quero trabalhar mais a união do nosso FIDIC, securitizadora, com o agro. Então, intensificar isso. Também trabalhar com o FIAGRO. Hoje, o que nós fazemos em arrendamento e compra de terra, como eu brinquei, que é o jeito caipira, está dentro de empresas. Eu acho que tem oportunidade de a gente melhorar isso e oferecer um pouco disso para um público maior, pelo instrumento do FIAGRO. O projeto da Agropecuária Terra Vermelha é muito interessante. Então, nós estamos bastante investidos nisso, em terras muito produtivas, em regiões menos consolidadas, com logística boa e potencial de crescimento legal, equipe boa, pé no chão, cabeça no lugar. A Agropecuária Bonanza, no Tocantins, Minas Gerais, que é uma empresa familiar, também estou intensificando bastante a agricultura e pecuária. Então, lá tem muito potencial, uma região rica em água, rica em logística. Quero trabalhar com irrigação lá no Tocantins. Agora, a Macampo, que é representante John Deere, passou a ser representante Valley. Penso que isso vai crescer bastante lá. E acredito muito no potencial da região. Sou comprador na região. Acho que é das poucas que ainda tem oportunidade de preço. Então, esses são os nossos projetos. Investir bastante no agro, nessas duas frentes, que é Mato Grosso e norte do Tocantins, e na financeira, no FIDIC, securitizadora, também com o pé no agro. Nós olhamos todo tipo de operação, mas eu gosto bastante do mercado de crédito, acho que ele ainda é carente no Brasil, então penso que a gente vai poder cada vez trabalhar com melhores ferramentas, reduzir custo de captação para eu poder trabalhar até mais barato, e atender um grupo maior de empresas. Acho que tem muita oportunidade aí. São dois mercados que eu particularmente acredito bastante: agronegócio e crédito. Maravilha. E de recado, acho que é isso aí: confiar no agro para quem está estudando entrar, ou já entrou e está passando por alguma dificuldade, ou é de outro setor, está olhando o agro agora, ou está olhando essas empresas listadas. O agro é forte, o agro tem se mostrado resiliente, apesar de tudo, às vezes, né? Apesar de um governo que não é tão pró-agro, ele é maior que isso tudo, é maior que o governo. O agro pensa em Projeto Brasil e só anda para frente. Então, acreditando no agro, trabalhando bastante, com o pé no chão e a cabeça no lugar, as coisas sempre vão dar certo. Show, é isso aí. Muito bom, Marco. Obrigado por aceitar o nosso convite, compartilhar aqui suas experiências, seus conhecimentos. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Maravilha. E agradecemos também aí os nossos ouvintes, quem nos acompanhou até aqui. A gente vai deixar as informações da AgroTravel e do Marco aqui na descrição do episódio, para quem quiser saber mais e entrar em contato. E se você curtiu esse bate-papo e quer continuar se aprofundando em temas do agro, não deixe de nos seguir no Instagram, no YouTube e no Spotify. Assim você não perde nenhum episódio e fica por dentro das novidades. E não esquece de compartilhar esse conteúdo com os amigos. A gente pode levar mais ideias transformadoras e avançar sempre mais com o nosso agronegócio. Obrigado pela companhia e até a próxima. Um abraço, obrigado.